Boas obras sem conta eu vos fiz, por qual delas querei me apedrejar? Diz Jesus. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta sexta-feira da 5ª semana da Quaresma, vamos acompanhar atentos a reflexão do Evangelho de hoje a partir de João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Os judeus recolheram pedras para apedrejá-lo. Jesus lhes disse: Por encargo do Pai vos fiz ver muitas boas obras. Por qual delas me apedrejais? Os judeus lhe responderam: Por nenhuma obra boa te apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Na vossa lei está escrito: Eu vos digo, sois deuses. Se chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis que blasfema porque disse que é filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me creiais, mas se as faço ainda que não creiais em mim, crede em minhas obras, e vos convencereis de que o Pai está em mim e eu no Pai. Tentaram prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus passou de novo para outra margem do Jordão, onde outrora João batizava, e ficou aí. Muitos acorreram a ele e diziam: Embora João não tenha feito nenhum sinal, tudo o que disse deste era verdade. E muitos aí creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos creram nele, outros tantos não. São evidentes várias passagens que citam o desejo de precipitar Jesus, apedrejar Jesus, prender Jesus, matar Jesus. Sua presença incomoda aqueles que de maneira equivocada não queriam compreender os seus ensinamentos e, sobretudo, a sua filiação. O desejo profundo de condenar era muito maior do que o abrisse. Suas obras, curas, milagres, tudo o que havia difundido, realizado, assim o fez. Em nome do Pai que o enviara, o Pai estava nele e ele no Pai, assim como nós devemos estar com ele. Isso precisamente era um motivo de objeção para aqueles judeus que não aceitavam que Jesus se intitulasse como o Filho de Deus. Ora, era tido por blasfêmia. Mesmo entendendo que Jesus era Deus feito homem, ele não se fez Deus, ele se fez homem para viver como nós e viver firmemente a palavra que era Deus. O encarnado, era o Verbo encarnado, presente no meio de nós. Aquele que foi enviado era o consagrado, o predileto, o preferido, e não havia outro que compartilhasse com a santidade divina. Em alguns momentos, inclusive, como cita o próprio Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 60 em diante, os discípulos descreram em Jesus ao se escandalizarem com suas respostas, com suas palavras em alguns momentos. Jesus pergunta a eles: querem ir embora? Simão Pedro responde em nome dos seus: Nós cremos e reconhecemos que tu és o consagrado de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, aceitemos o ungido, este enviado, o Messias, o consagrado de Deus, para nós, para a nossa vida. Sejamos desejosos de Deus, busquemos a Ele sem cessar. Não procuremos nos afastar das barreiras, das pedras em meio ao caminho. E quando digo pedras, digo todas, as que impedem o nosso coração de agir,
as pedras que atrapalham o nosso caminhar e, sobretudo, as pedras que, em nome da palavra do Senhor, ferem os corações dos insensíveis e querem nos intimidar e nos condenar. Façamos tudo em nome dele e com ele. Neste tempo da Quaresma, vivenciamos a profundidade de tantos gestos e sinais, de tanta palavra de reflexão, mas o importante deve estar dentro de cada um de nós, neste abrir-se. O consagrado é estar junto ao sagrado. É aquele que é aclamado, que é precioso. E pergunto, para concluir esta nossa meditação, como está a nossa consagração na intimidade com o Senhor? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, demos graças a Cristo nosso Senhor, que morrendo na cruz nos deu a vida e de coração lhe peçamos. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Cristo nosso Mestre e Salvador, que nos ensinastes a vossa verdade e nos renovastes pela vossa gloriosa paixão, não nos deixeis cair na infidelidade do pecado. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Ensinai-nos a praticar a abstinência para socorrer com nossos bens os irmãos necessitados. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Dai-nos a graça de viver santamente este dia de penitência quaresmal e consagrá-lo a vós com obras de caridade fraterna. Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Queridos irmãos e irmãs, neste dia quero desejar muitas bênçãos, muita luz e alegria pelo aniversário da professora Camila Cibele, também de Ana Paula Alves, que sempre nos acompanha, a nossa querida afilhada, amiga, filha, irmã de missão de vida, Emília, esposa de Osimar, filha de Dulce e Adalberto, mãe de Luísa Maria. Muitas bênçãos para você neste dia. Também rezo por Alexandre, nosso irmão de EJC, esposo de Maitê. Também ao querido e estimado Edson Vasconcelos e de Daniele Lima. Meus irmãos, rezemos para que Deus possa abrir cada vez mais o nosso coração para este consagrado, que é Jesus em nossa vida. E a partir dele, busquemos os caminhos que nos levam a Ti. Todos os caminhos. E rezemos por todos os nossos irmãos que precisam de nossas orações. Façamos esse nosso gesto em silêncio, meditação e em oração neste momento. E juntos, digamos: Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazer os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Stanislau, Bispo e Marte, São João Paulo II e Nossa Senhora de Fátima, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vivenciemos este tempo de Quaresma ainda com toda alegria. Estamos chegando ao tempo especial. Aprimoremos o nosso amor no Senhor e que possamos ficar em paz, ir em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.